Nós já sabemos como é o problema principal é a gente com o moral hazard na sua formulação básica. E antes da gente resolver o problema, vamos procurar entender como é que se comporta o contrato na situação de benchmark quando não existe o problema de moral hazard. Vamos estudar então o contrato ótimo com informação completa. No benchmark, o principal consegue observar o esforço do agente, de modo que a restrição de incentivos se torna desnecessária. Ele só tem que contingenciar o contrato à restrição de participação, como qualquer transação econômica bilateral. O problema é esse daí que está na tela, o caso do benchmark. Analisar aqui agora fica fácil. Como as transferências entram negativamente no payoff esperado do principal, o interesse do principal é reduzir as transferências o tanto quanto ele puder. Reduzir as transferências significa reduzir toda essa expressão para o seu menor valor possível. Na solução do problema, você vai ter que ter a igualdade. Havendo a igualdade, a gente resolve fazendo o lagrangiano de forma trivial. Eis aí o lagrangiano, em que o multiplicador de Lagrange da restrição de participação é o lambda. Temos que derivar esse lagrangiano com relação às variáveis de transferência, t barra em cima e t barra embaixo. A derivada com relação a t barra em cima, observando que t barra em cima aparece aqui e aqui, a derivada vai ser, isso aqui tem que ser igual a zero. Derivando com relação a t barra embaixo, e observando que t barra embaixo aparece aqui e aqui, a derivada vai ficar, na primeira equação a gente pode cortar π1 e a gente vai encontrar lambda por linha de t barra em cima igual a menos 1. E na segunda equação a gente corta o menos π1 e a gente vai encontrar lambda por linha de t barra embaixo igual a menos 1. Vejam que é a mesma condição, trocando apenas a variável. Como o linha é decrescente, isso só pode acontecer se a transferência barra embaixo for igual à transferência barra em cima. Assim, quando o esforço é verificável, o agente obtém seguro total do principal. Vejam que o produto é uma variável aleatória. Pode ser que tenha uma geada ou não tenha. Só que a transferência dele, o pagamento, não depende, não vai depender desse estado da natureza. Por isso a gente diz que oferece seguro total. Como a transferência depende da quantidade e como a quantidade é aleatória, a transferência é aleatória. Só que as transferências entram linearmente na função payoff do principal, portanto, ele é neutro ao risco. Faz sentido, então, no caso de esforço verificável, o principal absorver todo o risco e oferecer um contrato para o agente com seguro total. O contrato ótimo de benchmark, então, é um pagamento com seguro total. É o mesmo pagamento em cada estado da natureza, T barra embaixo igual a T barra em cima, a gente vai chamar esse valor comum de T estrela. Quando a gente substitui esse contrato de benchmark, que é um contrato constante, na restrição de participação que ocorre na fronteira, como a gente sabe, no lugar da transferência T barra em cima, a gente coloca T estrela, e no lugar da transferência T barra embaixo, coloca T estrela também. Esse termo que aparece aqui com chaves dá justamente o de T estrela, porque é uma média ponderada, π1 ou menos π1, de U de T estrela com o próprio U de T estrela. E tem menos a desutilidade do esforço, que é psi. Essa diferença tem que ser igual a zero. Portanto, o pagamento ótimo de benchmark, que é o mesmo em cada estado da natureza, T barra em cima igual a T barra embaixo igual a T estrela, esse pagamento T estrela ele deve ser tal que a utilidade instantânea que o agente tem sobre esse pagamento cobre exatamente a desutilidade do esforço. Você tem que pagar para ele o mínimo para cobrir a desutilidade do esforço. Essa relação é importante porque a gente pode fazer a pergunta reversa, né? Como a utilidade ela é diferenciável e ela também tem a segunda derivada, negativa, monotônica, você pode inverter essa função, né? Você vai inverter essa equação aqui. Você tem U de t é igual a psi. Então, se você chamar h como sendo a função inversa da utilidade, ou seja, a utilidade inversa, qual é o pagamento ótimo? É justamente aquele pagamento que é igual
a utilidade inversa do esforço exercido, que é psi. Ou seja, é o H de psi. A utilidade do principal, nesse caso aí, do first best, o que vai ser? Você vai lá na função objetivo do principal. Eu coloquei o índice 1 para designar que o esforço alto foi exercido. Coloquei a estrela para designar que já é o valor ótimo da função objetivo. Portanto, isso aqui vai ficar a média dos benefícios, quando o produto é alto e o produto é baixo, menos, e aí você tem a média ponderada, π, 1 menos π, de T estrela e T estrela, ou seja, T estrela. Se o principal quisesse induzir o agente a exercer o esforço nulo, ele daria uma transferência nula para esse agente. Porque, como nós normalizamos o de 0 igual a 0, se você quisesse o psi 0, que é 0, você paga 0. Portanto, o payoff esperado máximo do principal com um esforço baixo seria só isso aqui, ó, porque não vai ter pagamento. Basta você resolver o seguinte problema. Se você resolver esse problema aqui, ó, como é que fica a solução? Aí você faz o Lagrangiano, do mesmo jeito, derivando vai ficar menos π0, menos lambda, π0, o' de t barra em cima igual a 0. E derivando com relação a t barra embaixo, vai ficar menos 1 menos π0, menos lambda, 1 menos π0, o' de t barra embaixo igual a 0. Da primeira equação, você corta π0 e vai ficar com lambda, o' de t barra em cima, igual a menos 1. E embaixo vai ficar a mesma coisa. Corta o menos π0, fica a mesma equação, só que com t barra embaixo. Portanto, t barra em cima vai ser igual a t barra embaixo do mesmo jeito. Vamos chamar esse valor comum de t duas estrelas, para diferenciar da solução anterior, porque a distribuição de probabilidade é diferente, são outros parâmetros exógenos. Substituindo na restrição de participação, com esforço baixo, você vai ter isso aqui, ó. Isso aqui vai dar o de t duas estrelas igual a 0. E como o de 0 é 0, t duas estrelas tem que ser 0. E aí, quando você avalia o payoff do principal, quando ele prefere não induzir o esforço alto, mas sim o esforço baixo, o payoff dele fica só isso aqui, ó. Por que a gente está fazendo isso? Porque nós vamos comparar esses dois payoffs máximos aí. Aqui não ficava t estrela? Isso aqui é igual ao benefício esperado menos h de psi. E quando não exerce esforço, o payoff ótimo é só isso aqui. Nós calculamos, então, os payoffs máximos do principal quando ele induz o esforço alto e quando ele não induz o esforço alto. São as expressões para V1 estrela e V0 estrela. Induzir o esforço alto vale a pena do ponto de vista do principal se o V1 estrela for maior ou igual ao V0 estrela. Substituindo essas expressões na desigualdade, vamos encontrar o seguinte. Temos essa desigualdade. O que a gente vai fazer é juntar tudo que tem um S barra em cima no lado esquerdo e o S barra embaixo também no lado esquerdo. A gente vai passar isso para o lado esquerdo, isso aqui também. Passando o S barra em cima para o lado esquerdo, o S barra embaixo para o lado esquerdo, a gente fatora o S barra em cima, põe em evidência π1 menos π0, que dá ΔΠ. E quando a gente põe em evidência o S barra embaixo, o que vai sobrar? 1 menos π1 menos o menos π0, que dá menos 1 mais π0. Cancela 1 com menos 1, fica menos ΔΠ. E o H de psi a gente passou para o lado direito. Encontramos, então, a seguinte expressão. Colocando em evidência ΔΠ, a gente fatora a diferença entre os benefícios. Tem que ser maior ou igual a H de psi. Evidentemente, aqui você tem um benefício maior menos um benefício menor. Isso aqui a gente pode chamar de ΔS. A condição, então, é que ΔΠ vezes ΔS seja maior ou igual a H de psi. ΔP vezes ΔS é o seguinte, π1, S barra em cima, mais 1 menos π1, S barra embaixo, menos π0, S barra em cima, mais 1 menos π0, S barra embaixo. Porque foi assim que nós obtivemos ΔP e ΔS no lado esquerdo da desigualdade. Essa expressão, ela é o ganho alocativo esperado com esforço alto. Essa outra aqui é o ganho alocativo esperado com esforço baixo. Como ΔP vezes ΔS é igual à diferença entre o ganho alocativo esperado com esforço alto e o ganho alocativo esperado com esforço baixo, a gente conclui que ΔP e ΔS é uma medida da contribuição incremental do esforço alto para
o ganho alocativo esperado. Portanto, veja bem, a ação de induzir o esforço alto tem um custo incremental e tem um benefício incremental. O custo incremental é o H de psi, que é o montante monetário que o principal tem que pagar ao agente para cobrir a desutilidade do esforço. Por outro lado, o benefício incremental é o ganho alocativo esperado incremental decorrente do esforço alto. Porque sem esforço, o principal tem um benefício esperado. Com esforço alto, ele tem um incremento nesse benefício esperado. Então, essa diferença é um ganho incremental. E, óbvio, só vale a pena exercer a ação se o benefício incremental for maior ou igual ao custo incremental. A ação é: o principal induz o esforço alto e o agente exerce o esforço alto. Do ponto de vista do agente, o custo é a desutilidade do esforço. O benefício é a utilidade que ele recebe do pagamento feito. Nós estamos no benchmark, caso de informação completa. O lucro do agente é zero porque a restrição de participação acontece na fronteira. Então, ele tem excedente nulo. Do ponto de vista do principal, qual é o custo? Ele tem que pagar T estrela, que tem que ser um valor que cubra exatamente a desutilidade do esforço. Qual é o benefício? É o incremento no benefício esperado que ele consegue a induzir o esforço. Qual é o lucro dele? É benefício menos custo. Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero, que é justamente a condição que a gente viu lá. E com isso a gente termina o caso do contrato ótimo com informação completa, que é o benchmark.